Estamos ao vivo para toda a região metropolitana, cidade de São Pedro, Saltinho, Rio das Pedras, Tietê na sintonia também. Claro, cidade de Piracicaba, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Limeira. Obrigado pela sintonia. E temos o prazer de receber ao vivo aqui a doutora Ludmila Oliveira Andrade, cirurgiã dentista, cooperada da Uniodonto. Ludmila, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Muito obrigada pela recepção. Obrigado pela presença. Vou falar de um assunto que mexe muito comigo, sabe, doutora? Mexe muito comigo. Eu sou o rei do quebra-placas, né? Vamos falar, obviamente, do bruxismo e da placa, que é algo que melhorou muito a minha vida, né? É uma batalha com ela. Eu queria saber um pouquinho, né, essa diferença entre o bruxismo do sono e o bruxismo durante o dia, porque eu percebi que eu tenho os dois, tanto à noite como durante o dia, né? Basta eu dirigir um carro e aí eu começo, eu me percebo apertando os dentes, né? Ao passar por um buraco ou né? Tem um carro na minha frente, tem que brecar. Como é que é isso? Qual que é essa diferença? Por que acontece os dois, por gentileza? Essa sua colocação é maravilhosa, porque o bruxismo do sono e o bruxismo diurno, ele tem características diferentes. O bruxismo do sono, ele está mais associado com microdespertares, com uma atividade cerebral. É totalmente inconsciente. E o bruxismo diurno, ele tem muito essa associação com a questão de estresse, de ansiedade, exatamente como você relatou. Olha, eu estou dirigindo e passa num buraco, alguém me fecha, eu acabo apertando os dentes. Eu tenho muitos relatos de pacientes que trabalham como motoristas e eles apertam durante o dia justamente por conta disso, essa tensão durante o trabalho. Advogados que ficam no computador, lidando com problemas durante todo o dia, também apertam. E independente do bruxismo ser diurno ou noturno, a placa ela é essencial para a proteção dos dentes, faz parte do tratamento do bruxismo. Doutora, e a mesma placa que eu vou usar durante a noite é a mesma que aí eu tenho que usar durante o dia, então? Não necessariamente você usaria a placa durante o dia. Uhum. Para quem já usa placa, sabe que não é algo tão sociável. Você não consegue usar uma placa e conversar naturalmente com as pessoas. Não dá. Mas para quem está trabalhando, por exemplo, está dirigindo, é um motorista, é alguém que trabalha na frente do computador e está apertando os dentes, obviamente essa pessoa pode usar a placa durante o dia sem nenhuma contraindicação. Uhum. E à noite, com certeza. Uhum. Tá? Mas, por exemplo, você trabalha conversando, você não vai apertar os dentes durante o seu trabalho. Correto. Então, sim, se a pessoa tem uma atividade onde ela está apertando durante os dias, o dente durante os dias, e ela sente essa necessidade de usar a placa, pode usar, sem problema algum. Não tem uma regra que tem que ser apenas noturno, de acordo com a necessidade, personalizado. Perfeito. Pois não, Maria. Participações aqui no nosso WhatsApp, você também pode mandar a sua dúvida aqui. Vamos aproveitar a presença da doutora Ludmila, né, tirando as dúvidas sobre bruxismo. Você sofre, né, de bruxismo ou alguém que você conhece, tem alguma dúvida? Pode mandar aqui no nosso WhatsApp, 19991411048. Sabe que agora, com essa batida na porta que teve aqui, eu apertei os dentes, fiquei até com medo agora. Levei o sujo e apertei os dentes. A pessoa que bateu firme na porta. Bateu firme quem tá batendo na porta. Doutora, a Cláudia Maria, ela dá boa noite. Gostaria de perguntar para a dentista se quem fuma tem mais probabilidade de desenvolver bruxismo. Estou assistindo vocês pelo YouTube. Que legal, obrigado. Obrigada, Cláudia. Olha, pergunta interessante. Faz sentido, doutora? É super interessante a pergunta dela. O fumo não tem ainda nenhuma associação, mas existe associação com cafeína e estimulantes. Cafeína. Então, quem consome muita cafeína, quem consome muito energético, a Coca-Cola também, né? Os refrigerantes de cola. Né? Enfim, eles também são estimulantes e podem alterar, principalmente no sono, essa atividade cerebral e piorar os quadros de bruxismo.
quem tem não só o consumo dos refrigerantes, dos energéticos e da cafeína, quem tem o ronco, quem tem a apneia, também existe associação com o bruxismo. Então, tem outros fatores. Outros fatores. Isso, o bruxismo é multifatorial. Tá. Nunca é só um fator envolvido. Agora, a questão da ansiedade, por exemplo. Pessoas que são ansiosas, elas geralmente também fazem o bruxismo, né? Apertam os dentes, né? E aí eu queria saber a diferença entre apertar o dente e entre ranger os dentes. Tudo isso é bruxismo ou não? Tudo é bruxismo. Tá. Tanto faz apertar ou ranger, é classificado como bruxismo. E essa questão da ansiedade está muito ligada com o bruxismo diurno. Entendi. A esse que você aperta ou range durante o dia. Durante tá? o dia. 100% ligado ao estresse. Olha só. Pode contribuir para a piora do bruxismo noturno, mas não necessariamente uma pessoa que é ansiosa vai ter bruxismo noturno. Entendi. Mas o meu histórico de pacientes mostra que os ansiosos acabam tendo bruxismo sim. É sempre assim. E aí, qual que é a consequência do bruxismo? Que às vezes, né, o senhor que está assistindo, a senhora que está assistindo, ela aperta o dente, acorda um pouquinho ali com dor, né? Incomoda um pouco, mas o bruxismo também, ele me parece que ele é acumulativo, né? Ele vai piorando e pode piorar outras situações, quando a gente fala da saúde bucal. Quais são as consequências do bruxismo? Existem várias consequências quando a gente fala de bruxismo. Principalmente desgaste dentário, quebra de dentes, perca até de implantes, né? Então, tanto faz ser um dente, ou ser uma reabilitação, ou ser um trabalho estético, tudo isso ele pode vir a ter desgaste, fraturas e até perda de dentes, fraturas de raiz. Nossa. Tudo isso está associado ao bruxismo em relação aos dentes, mas a gente tem também fadiga muscular, sensação de cansaço. E como o bruxismo está associado aos microdespertares do sono, normalmente quem tem bruxismo relata que o sono não é repousante. Péssimo, não é repousante. Não, exatamente. Eu dormi a noite inteira, doutora, Exatamente. mas eu acordei cansado É uma do luta. mesmo jeito. Então, todas essas consequências o bruxismo traz consigo. Ô Ana, põe outra foto que eu queria que a Ludmila comentasse. Olha a diferença, gente, sem o bruxismo, né? Quer dizer, tem um desgaste. E assim, a pessoa que tem, ela não percebe, ela vai perceber quando ela senta e é examinada por um profissional, né, doutora? Porque as pessoas, ela vai se adaptando, né? E uma coisa que eu reparei também, até sobre isso, é que eu começo, agora não que eu estou usando a placa, eu fiz o implante, né, coloquei as facetas, mas eu lembro que na época que eu não tinha, o meu dente era desgastado, sim, e com isso eu comecei a mastigar de um lado só. Então, você vai se adaptar, o corpo é uma maravilha, né? Ao mesmo tempo que é uma maravilha, você fala, puxa vida, ele vai se adaptando, ele vai se adaptando, vai se adaptando. E aí você quase que não percebe o que está acontecendo, né? Fala um pouquinho sobre isso, é dessa maneira mesmo, você vai se adaptando e não percebe? Perfeito, é isso mesmo. Quando a gente fala em retorno periódico ao dentista, porque a gente, como profissional da saúde, nós conseguimos identificar os desgastes precocemente. Olha só. E, dentre isso, nós vamos fazer algumas perguntas sobre hábitos. E outra coisa que é muito importante, pessoa que tem refluxo ou que consome muitas bebidas ácidas, limão, pré-treino, o desgaste ele pode ser acentuado. Puxa. Porque além, por exemplo, quem tem um refluxo noturno, já arranja os dentes também à noite. São dois fatores que levam desgaste mais rápido. Associados levam desgaste mais rápido. Levam desgaste mais rápido e a pessoa realmente se acostuma, não percebe porque as mudanças são muito devagar. Né? Aos poucos que vai tendo desgaste. O que normalmente a pessoa percebe quando ela tem um bruxismo? É esse cansaço muscular, a fadiga muscular, a dor. E não é só nessa região de mastigação. Ela irradia muitas vezes para o pescoço, para o ombro. Essa sensação que dormiu mal, que o sono não está descansando. Ou o parceiro está ouvindo barulho de ranger de dentes. Tem pessoas que não fazem barulho porque eles só apertam. Mas quem range, o parceiro às vezes escuta. Olha, estou escutando, você está me despertando à noite com o ranger dos dentes. Olha, meu Deus. E antes que chegue uma consequência maior de desgaste de dentes, a gente tem que intervir, porque tem muitas pessoas que vão precisar repor toda a estrutura.
de todos os dentes. Refazer a estrutura inteira, chega a esse ponto. Refazer a estrutura inteira. Meu Deus. A perda já foi tão grande que não adianta vai ter que ter uma intervenção. Só interromper a perda, vai precisar repor. Puxa vida. Fala, Maria, pois não. Participações no nosso WhatsApp. Você tem alguma dúvida sobre bruxismo? Pode também participar com a gente aqui, viu? Tá aqui a Rosa, do bairro Rosa. Campestre. Ela dá olá, Neto, e todos do programa. Olá. Do Piracicaba agora. Tenho duas perguntas para a doutora Ludmila. Se o bruxismo pode piorar os sintomas de labirintite e se bruxismo é hereditário, pois meu pai tem, eu tenho e meu filho também. Olha só, criança também. Não, as perguntas são super interessantes. Em relação ao bruxismo e labirintite, não existe nada 100% comprovado. Mas a musculatura da mastigação ela está muito envolvida com toda essa região do ouvido. Então, algumas pessoas que têm desgaste articular relatam zumbido no ouvido, relatam outros sintomas associados. Então, ele pode ter alguma associação, sim, mas eu não posso te dizer com certeza que existe, que está sempre associado, porque a maioria dos pacientes não tem associação com labirintite. Mas ele pode piorar os quadros de labirintite. Correto. É possível. Correto. E em relação a ser hereditário, é possível também por ser associado com uma questão do sono. E o sono, tem gente que dorme melhor, tem gente que dorme pior, mas normalmente alguém que tem insônia na família, sempre tem uma outra pessoa que também tem insônia. E essa questão da ansiedade também é muito assim, que sempre tem um ansioso na família que o outro também é. Então, eu que sou um pouco ansiosa, eu já percebo um pouco desse comportamento nos meus filhos. Sim. Então, a gente acaba passando, pode ter fator hereditário sim envolvido. E criança pode ter bruxismo, doutora? Pode e é super comum. Olha. Inclusive, é normal na infância o bruxismo. Você sabe, doutora, desculpa interromper, mas eu me lembro quando criança, eu gostava do barulhinho. Crac, crac. A minha mãe ficava brava. Às vezes ela estava na cozinha, e eu na sala, no quarto, ela escutava. Para de fazer isso com os dentes. Para de fazer isso com os dentes. Até que, enfim, né, a doutora me colocou medo, né? Falou, vai cair, botou medo, vai cair seus dentes, não pode fazer mais. Mas era gostoso essa sensação de apertar. Será que vem daí para a criança? Quer dizer, ela tem um sensorial. Né? É um mecanismo fisiológico das crianças. É por isso que eu te falei que é normal as crianças rangerem os dentes. Até a troca da dentição, principalmente na dentição, a gente chama de dentição de leite, né? Dentição decídua. É super normal. Os pais vão ficar atentos se está acompanhado com outros sintomas. Se a criança dorme mal, se ela tem apneia, se ela está roncando, se ela tem dificuldade de respiração. Aí sim, buscar auxílio, não só do cirurgião dentista, mas também do otorrino. E se esse bruxismo está se perdurando, então passou a infância, principalmente essa primeira infância, já está entrando na pré-adolescência e continua com o bruxismo, aí precisa ser observado. Qual a placa, doutora? Ela é melhor usar em cima ou melhor usar embaixo, a placa? Porque só usa uma só, não são duas, né? Isso, é uma só. Pode ser em cima, pode ser embaixo, mas ela é mais confortável de ser usada na arcada superior. Na parte de cima. A minha, eu uso a parte de baixo por conta do implante, né? Então eu uso na parte de baixo. Mas o que eu percebo, doutora? Eu quebro, assim... Bom, ela é feita para quebrar, né? Se ela durar, quem vai quebrar é o dente. Então, assim, é questão de 6 meses, ela já abre o buraco, vai abrindo o buraco, vai quebrando. Isso também é normal? Pode acontecer dependendo da força e da intensidade do bruxismo. Se a sua está durando apenas 6 meses, é porque o seu bruxismo realmente é forte. Essa musculatura é forte. Campeões aí do bruxismo. 991411048, você participa conosco. Agora, a placa ela não vai curar o bruxismo, né? Ela vai proteger, seria isso? Isso. A placa é como o capacete. Legal, ela não evita o acidente, mas ela vai proteger os dentes. Perfeito, perfeito. O acidente tem que ser evitado com os cuidados, ansiedade, tratar a ansiedade, uma boa noite de sono. E você falou uma coisa muito legal, a questão que você come, que você bebe, né? Às vezes a gente sai daqui e isso é muito... Nossa, tem muito a ver, viu, gente? Compartilhando com você e aproveitando a presença da Ludmila aqui. Quando eu saio, e a gente sai tarde daqui, eu resolvo jantar,
se a comida é mais... Pesada, mais deliciosa. né? Não, é mais deliciosa. A verdade é essa. Uma carne, né? Eu Alguma coisa mais pesada. vou acordar, eu já apertei os dentes. Claro que o dente está protegido, mas eu percebo que eu tive... Então tem muito a ver com aquilo que você come também, né? Com o hábito, né? A digestão, você dormir com o estômago muito cheio, ela atrapalha o sono. Sim, E o bruxismo isso. está associado com o sono. Perfeito. Com a qualidade do sono. Então É uma tem sequência. total associação. E em relação a essa questão do estresse, da ansiedade, inclusive que uma das telespectadoras perguntou sobre associação com o fumo ou com outras coisas. Medicamento para depressão estimula mais o bruxismo. Olha! Então você pensa, não, eu estou tomando uma medicação para depressão, eu vou ficar mais relaxado. Mas o efeito colateral de algumas medicações antidepressivas é bruxismo. Olha Então, só. quem faz tratamento para complexo. depressão, consulte seu dentista, talvez Sim. você precise usar uma placa. Tem que usar a placa para proteger. Muito bom. Fala, Maria. Vamos Pois não, para diga mais lá. perguntas aqui no nosso WhatsApp. Você também pode mandar a sua dúvida aqui no 991411048. Lucas está participando com a gente. Ele dá boa noite. Boa noite. Minha mãe é idosa e sofre com bruxismo. Tem uma idade máxima para tratar? Interessante Ou pergunta. ela ainda pode conseguir melhorar? Interessante. O bruxismo ele não tem cura. O bruxismo tem tratamento e o tratamento é para qualquer idade que a pessoa necessite de tratamento. No caso que é a infância, a gente falou que é só acompanhamento. Então, independente da idade, independente se é dente ou prótese, porque algumas pessoas usam prótese do tipo protocolo, uma prótese fixa em implantes. Também usa placa para bruxismo, para amenizar os danos na prótese e para amenizar também a sensação de fadiga, de dor de cabeça, que vem associada ao bruxismo. Então, não tem idade para tratamento. Doutora, uma orientação muito importante. Algumas pessoas acabam comprando aí, pela internet, aquela proteção que o pessoal usa quando pratica algum esporte de luta, por exemplo. Ela não serve, não resolve a questão do bruxismo, né? Ela não resolve e pode piorar algumas consequências do bruxismo, como a quebra de dentes. Olha. Porque se ela não estiver bem encaixada e bem adaptada, algum dente vai sofrer mais força do que o outro. Perfeito. Pode levar à quebra daquele elemento. E a placa, ela é um tratamento, não é fazer a placa e entregar. A placa, ela precisa de ajuste, ela tem uma função, ela tem que equilibrar as forças musculares, trazer conforto, não só proteção de dente, mas trazer conforto muscular. E esse conforto é personalizado para cada pessoa. Aham. Portanto, qualquer coisa que se for comprada na internet não vai vir personalizada. Correto. E às vezes ela vem com uma placa macia, que é algo que os pacientes me perguntam: doutor, a placa tem que ser dura, é desconfortável para acostumar. Mas ela precisa ser dura. Se ela for macia, vai estimular mais ainda a mastigação. Então, é gostosinho. Chicletes, né? É gostosinho ficar mastigando. Então, você vai mastigar mais se a placa for macia. E vai piorar o sono, Sim. vai sentir mais dor muscular. Então, macia de forma alguma. Tem que ser rígida e alta. Você sabe, Ludmila, você falou sobre o prazer do mastigar. Uma coisa que eu cortei foi justamente o chiclete. Né? Eu gostava muito, assim. Só que ele estimula, né? Ele vai praticar esse músculo e fica estimulado a querer mais. Eu cortei. Isso foi um hábito legal que eu fiz, doutora? Sim. O chiclete, ele não faz mal. Como qualquer remédio, o que muda se é remédio ou veneno é a dose. A dose. A mesma coisa em relação à mastigação. Por que os atletas têm tanto problema? Jogador de futebol tem problema no joelho. Porque usa muito. Usa na estafa. Nós temos uma articulação que promove a mastigação. Se você usar além do que o corpo suporta, você vai ter um desgaste, né? Vai ter alguma consequência. Então, não é o hábito do mascar os chicletes. É o quanto tempo por dia, quantos chicletes você mastiga por dia. Isso pode gerar dano, sim. Vou aproveitar a última pergunta, prometo. Viu? Uma época, a gente ouviu falar de algumas pessoas batendo a comida no liquidificador para facilitar a digestão. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas teve um período aí que era normal. Não, tem que bater, daí você come mais, ajuda a digestão, o seu metabolismo, ajuda a emagrecer, enfim, tinha um monte de falas aí. Isso pode prejudicar, quer dizer, você deixar de ter a textura real do alimento nos dentes? Pode prejudicar os dentes?
Os dentes propriamente dito não, mas o sistema mastigatório em si vai prejudicar. Tá. Sem atividade muscular, o músculo atrofia. Perfeito. Com a atrofia do músculo, a mastigação não vai ficar eficiente, dependendo do nível de atrofia. Se é uma pessoa que não tem o hábito de conversar muito, vamos pensar, é uma senhora, vou bater no liquidificador porque vai ficar mais fácil, vou facilitar. E ela já não conversa muito, a atrofia pode até dificultar, não que vai... A pessoa não vai parar de falar, mas pode ter alguma dificuldade por falta de uso da musculatura. Da pessoa. Exatamente. Então, e outra, a mastigação não é só para triturar os alimentos. Na mastigação a gente tem a liberação de enzimas que promovem a digestão. Parte da digestão é feita na boca. Você vai engolir, acabou aquela parte da digestão. Acabou até o prazer, né? Porque eu degustar aqui, mastigar, sentir o prazer, né, dos alimentos também, né? Principalmente para as pessoas de mais idade que já teve alguma perda dentária. Sim. A principal queixa é que eu não tenho mais prazer na mastigação. Os alimentos eu engulo inteiro. Então isso é assim, algo que muitos pacientes relatam e que a gente acaba cuidando dessa parte e tentando evitar com a placa de que tenha consequências de perdas dentárias, né? Muito bom, Ludmila, a sua participação. Eu queria que você deixasse uma orientação, então, para quem está nos assistindo, por gentileza. Então, quem sente dor na mastigação, dor articular, quem tem zumbido no ouvido, sente que dorme mal, já percebeu algum nível de desgaste dentário, sensibilidade nos dentes, porque às vezes o desgaste começa pela sensibilidade. Procure o seu dentista, peça orientação, relate o que você está sentindo. Pode ser que você seja um candidato a usar uma placa miorrelaxante. Perfeito. Ludmila Oliveira de Andrade, cirurgia dentista cooperada da Uniodonto. Obrigado pela sua presença, viu? Obrigada, doutora. Muito obrigada pela recepção, foi um prazer. Obrigado. Muito bom. Uniodonto no programa Região Piracicaba agora. Eu quero